Estamos aqui para mais um podcast, Samir Turcão. Hoje nós vamos falar de um tema interessante que é treino dieta, os mimimi, os mitos e as verdades, né? Trouxe aqui um amigo meu das antigas, ele me ajuda até nas minhas dietas, nós trocamos muita ideia. Estou dando suporte. Tem um pensamento bem parecido. A gente vai alinhando algumas coisas, né, Samir? Se apresenta aí, Felipe. Fala pra galera aí. Meu nome é Felipe Costa, nutricionista, personal trainer. Estou na área há mais de 10 anos. E vamos hoje aí debater um tema bem interessante para a gente estar pontuando aí, né? O que é a realidade, o que é a verdade sobre treino, dieta, né? Porque aqui a gente fala o que eles não querem ouvir. Então, porque assim, o pessoal fala muito, né? E faz pouco, né? Isso é uma característica do ser humano, do brasileiro principalmente. Tem muitos alunos que chegam procurando, eu quero um shape assim, manda aquele tanto de foto. Eu acho até engraçado, eu falo, peraí, o shape da pessoa é bacana, mas você, antes de você mandar a foto dela, você deu uma averiguada na vida, você acompanhou a vida dessa pessoa. A rotina. Você vê o que ela faz para ela chegar nesse shape, o que ela abdica, as restrições, os treinos. Você está preparada para isso? Você assistiu, né? Igual as pessoas veem, Juju se alimenta. Então, você já viu a rotina dela? Você acompanhou a rotina desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme, todos os dias? Então, assim, querer é muito fácil, né? Mas ninguém vê, como é o velho ditado, né? Ninguém vê os tombos, né? Só vê os pulos que a gente dá. Então, hoje nós vamos discutir muito sobre isso aqui, né? Falar um pouco desse... E a Lívia está aqui para nos acompanhar, dar o fio do assunto e a gente discutir aqui numa mesa redonda. Tem uma enorme diferença, né, entre o treino de alto rendimento, o treino para quem pratica só um hobby, né, para quem vai ali só esporádico na academia, e a gente complementa isso com a dieta, né? A gente tem essa individualidade de cada um, né? Seguindo aí a individualidade de cada um, a gente entende que para a pessoa que busca o alto rendimento, a gente vai ter um tipo de treino. Para a pessoa que busca ali o hobby, a gente vai ter um tipo de treino, um tipo de dieta. Então, hoje a gente vai estar pontuando aí o que é mais corriqueiro aí de acontecer nas academias, que é essa linha de pensamento que as pessoas têm de pegar referências e... Simplificar. Justamente. E às vezes achar que é simples estar executando. Não, e o engraçado é que a maioria das referências que eles pegam geralmente são atletas. Sim. E eles acham que... É a blogueira fitness. Eles acham que... Eu brigo muito com as pessoas no consultório por causa disso. Porque eles chegam, aí eles querem ir para academia, quer fazer um treino de 2 horas, quer ficar 2 horas na academia, acha que 2 horas ali vai resolver o problema. Aí eu pergunto, eu falei, peraí, você é atleta, você está preparando o seu corpo para essas 2 horas que vai ficar na academia? Porque eu acho que você não está preparando ele para isso. O atleta não. O atleta, ele prepara, ele leva o que ele precisa, ele leva intertreino, ele leva pré-treino, ele leva pós-treino. Então, ele prepara. Então, se ele faz um treino, ele fica na academia 2 horas, ele está preparado para aquela circunstância. Suprir aquele déficit ali. Exatamente. Você não, você é um mero trabalhador, você é uma mera pessoa normal, então você não está preparado para isso. Então, a sua probabilidade de você catabolizar é muito maior do que você anabolizar. Então, não é a quantidade que você fica, e sim a qualidade que você faz todos os pilares. É o famoso tempo sobre tensão. Né? As pessoas, às vezes, colocam aí treinos aí mirabolantes aí, e esquecem que o básico é o mais efetivo. Né? Não só o treino, quanto o cardio também, né? Exagera muito no cardio. Exagera no cardio, ou às vezes não faz o cardio, ou às vezes acha que o fulano lá tem uma resposta fisiológica melhor, uma genética melhor, e acha que, não, eu vou conseguir fazendo só o que o fulano faz. Então, assim, a gente tem que levar em consideração a individualidade de cada um, levar em consideração que nós somos diferentes, né? E para a gente conseguir adequar tudo isso, a gente precisa de estar sendo acompanhado, né? A gente precisa de realmente ali alguém para dar um norte para a gente, né? Para realmente ver onde que a gente está errando, para ver ali aonde que seria o ideal fazer.
Então, assim, isso complementa toda a nossa área, né? Como personal, como nutricionista. E é o que não se faz em um dia e um ano. Essa clínica, esse feeling, poxa, Demora. é tempo. Sim. Porque a individualidade biológica de cada pessoa é muito engraçada. Você pode estudar a teoria que for, vai ter um cara ali que vai te surpreender. Sim. Vai ter um cara ali que vai ter um colateral que nunca teve, vai ter um cara ali que vai responder um estímulo que nunca respondeu, vai ter um cara ali que não vai bater, tudo aquele que está na literatura não vai bater nele. Então, assim, a clínica é o mais importante. A vivência de você estar diariamente, né, acompanhando as pessoas, sentindo, né, os feedback e ajustando para você criar essa clínica é o mais importante. A pessoa não vê o valor agregado. Elas acham, mas está muito caro. Poxa, então... Eu acho interessante quando a gente fala sobre muito caro, né? Hoje em dia a gente pega profissional igual eu, igual você, né? Que complementou a área de personal trainer, né? Porque eu mais o Samir, a gente tem mais de 10 anos ali de vivência, né? Eu conheço o Samir desde 2012. Né? Então, assim, lá a gente era estagiário, a gente galgou todo esse caminho, né? A gente buscou conhecimento e aprofundou na área de nutrição para realmente trazer e complementar a nossa área, né? E hoje em dia a gente vê assim, tá muito caro. Eu acho muito interessante as pessoas querer colocar preço, né, numa área onde ela não buscou conhecimento, né? Onde ali acha que é simples olhar ali a blogueirinha, olhar ali o atleta, olhar ali e já achar que o que o atleta faz é para ele. Não, né? E é muito lindo, né? Ver a blogueira, de repente, postar, né, sua rotina e achar que você acompanhar a blogueira ali tá tudo certo. Para que Café eu vou com pagar? Deus Pai, Para que eu vou... Café Expresso. Para que eu vou pagar um profissional? Eu vou seguir minha Só blogueira, seguir ela. é muito melhor. Eu vou fazer o que ela faz, vai dar certo, né? Aí chega lá igual, né, um baiacu. Comer a quantidade de "Uai, ovo que a não deu Virgínia certo", come. né? Come aquele tanto de doce fitness, que não é nada fitness, né? Altamente calórico. Justamente. Quantidade calórica que essas... A gente fala guloseimas aí, né? Pra gente dar um... Normalmente eu encaixo doce, barrinha, normalmente pra pessoa que já tem uma aderência maior à dieta. Pra pessoa que não tem aderência à dieta, tem que sofrer. E é engraçado falar sobre isso. Eu tive uma paciente, acho que há 2 semanas atrás, ela teve um resultado, assim, surpreendente. Foi um retorno de 2 meses. Se eu não estou enganado, ela ganhou 8 quilos de massa e ganhou só 600 gramas de gordura só. Ela, nossa, mas eu ganhei gordura, tal. Mas antes dela chegar, ela já falou assim nossa, eu caguei na dieta todinha. Ela comia todo dia, onde entra a individualidade, né, de cada um. Ela ganhou 8 quilos de massa, metabolismo lá em cima, resposta fisiológica daquele modelo. Negra, e ela ganhou 8 quilos de massa, perdeu 600 gramas de gordura. E o tanto que é interessante, ela disse para mim que comia todo dia uma caixa de bis à tarde. Né? E se ela levar em consideração, você fala assim, pô, se você pegar outra pessoa e fazer a mesma coisa, você tá doido. Você tá louco. Chega né? Então, assim, ela ganhou 600 gramas de gordura comendo todo dia uma caixa de bis, uma caixa de chocolate, ela mesma falou. Então, assim, cara, onde entra aí eu falo, a particularidade de cada um, a individualidade de cada um, o feeling do profissional, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem um profissional, a gente estudou, a gente correu atrás para a gente oferecer o melhor. Né? E a gente, às vezes, não consegue, achar esse norte com facilidade, que demora, achar esse feeling, achar essa individualidade de cada um. E mesmo achando, tem situação que te surpreende. 8 quilos de massa em 2 meses. Comendo né? uma caixa de bis todos os dias. Todo dia. Situação que ainda chega, né? te surpreende. Aí onde entra também o que a gente estava falando anteriormente, né? Sobre a questão do treino. Ela ajustou o treino dela, né? Ela ajustou o cardio, ela fazia o treino, mas tem compulsão por doce. Aí é onde entra as estratégias para a gente estar aplicando. Né? Colocar ali um fitoterápico para estar ajustando, para estar inibindo ali aquela compulsão, né? Aquela vontade de doce. Ali, né? Isso. Porque o doce você vai mais pelo impulso ali, ó. Começou Justamente. e não consegue parar mais. Justamente. Mas o interessante foi que ela manteve
um consumo diário. Uhum. Talvez foi isso que fez a diferença. Ela não fez um dia só, né? Então, ela fez isso como consumo diário. Então, ela teve uma dieta com superávit, né? Porém, todos os dias, né? Então, talvez assim, ela ainda pode ter ainda jogado numa hora certa, talvez num pós-treino ainda, talvez ela ainda pode ter jogado numa hora que estava mais o corpo precisando, né? Utilizou de forma correta, De estrategicamente. recuperar, mas jogou todos os dias. Então, acabou que a dieta foi o mesmo, né? Superávit todo dia. Então, acabou que ainda foi errado e deu certo. Foi um errado que deu certo. É interessante. E aí é onde a gente vê que é interessante. As pessoas continuam com essa febre de internet e chegam em você, eu quero fazer um book, eu quero fazer um off. Aí eu pergunto novamente, eu falei, você é atleta? Você tem pretensão em ser atleta? Porque são estratégias que não é para você, que é uma pessoa normal. Você não tem que fazer essas estratégias. Você não tem que subir sua caloria, depois baixar totalmente o seu percentual. Você tem que ter você tem que pôr um shape que te agrada, porque eu acho que o que mais agrada é você se sentir bem no espelho. Não é o que eu falar, não é as medidas que eu vou te mostrar, não é o percentual que eu acho que é interessante. Eu acho que você tem que se sentir bem. Então, se é volume, se é slim, se é definida, se não é você que vai falar. Mas é ter esse shape com qualidade por um longo tempo. De você poder ir numa praia e não perder esse shape, de você poder ir numa viagem e não perder esse shape. Então, não existe esse negócio para pessoas normal. As pessoas têm que parar de se comparar com atleta. A gente estuda atleta e pessoas normais porque o atleta é um norte lá em cima e a pessoa normal está no norte aqui embaixo, no sul aqui embaixo. Então, isso dá um parâmetro para a gente poder ter, né, uma ideia sobre tudo. Mas não quer dizer que você, normal, tem que estudar e fazer o que o atleta faz. Você não é um atleta. Isso me irrita de uma tal forma, não faz sentido. É igual a pessoa querer chegar, deixa eu te falar, eu quero um shape massa, mas eu faço musculação, eu faço jiu-jitsu, eu ando de bicicleta, eu faço isso e aquilo. Eu falei, então, peraí, irmão. Já tive paciente assim já. O que você quer da sua vida? Você tem que decidir primeiro o que você quer. Já tive você quer ser um atleta de jiu-jitsu? Ele não dá conta de que é o alto a rendimento. caloria. E o melhor. Não, eu não consigo parar de beber cerveja no final de semana. Não consigo. Né? Aí então, o cara... É tanta vertente que você fala assim, peraí. A pessoa se cobra demais. Eu falo assim, não se cobre pelo seu erro. Eu costumo falar muito no meu consultório de jeito, não se cobre pelo seu erro. Porque as pessoas erram demais. E as pessoas querem se cobrar em cima do seu erro. Não, você tem que ter aderência. A partir do momento que você recebe a dieta, recebe seu treino ali, você tem que tentar encaixar aquilo ali. A gente tenta fazer aquele encaixe ali para você ter aderência a toda aquela estratégia. Aí a pessoa vira para você e fala assim, não, mas eu não consigo parar de beber cerveja não. Não, mas eu queria tanto um abdômen, né? Eu queria tanto perder aquele percentual de gordura ali, eu queria tanto estar bem assim para tal, eu não consigo secar, eu não consigo fazer isso. Ele conflita com o objetivo dele, Justamente, né? E se cobra. Eu acho que assim, o principal é a pessoa estar feliz com o resultado que ela tem ou, né, buscar, né? Abrir mão mesmo, abrir mão. Eles acham que os atletas não abrem mão, né? De rotina, de festa, de bebida. Que mais abrem. Os que mais abrem para realmente entregar o resultado. E nós estamos numa sociedade que ainda não contribui, né? Pelo menos na nossa cidade, que não é uma cidade que tem muito ponto turístico, então o que tem para fazer aqui é sair à noite, né? Barzinho. Então assim, não ajuda. Os amigos, não ajuda. Depois da pandemia, esse cenário mudou muito. Sim. Mas eu acho que ainda não ajuda. Os amigos sempre te chamam. Ninguém te chama para ir pra academia e nem te chama para rezar. Mas para ir tomar eles chamam. Sempre fala, não, pode comer. Você tá bem. Você tá bem. Tal. Come, vai lá. Aí é sexta, aí é sábado, é domingo. Quando não é incentivando com a comida, é criticando porque a pessoa tá abdicando. Abdicando da comida. Exatamente. Isso é um ponto que realmente as pessoas Não, tem hora sofrem muito. Tem hora que eu fico nervoso, né? Com a Lívia. Eu falo, poxa, o cara começou a porra da dieta, irmão. Ele pegou o protocolo,
tem lá 2 ovos, irmão. 2 ovos por dia. Quando dá a segunda semana, ele me vira e fala, eu enjoei de ovo. Eu falo, parceiro, você toma Heineken, tem 10 anos, aquela porra é amarga, te dá ressaca, você passa mal e você não falou dela pra mim. 2 ovos, você tá me recriticando aqui e falando que você já enjoou de ovo. Você nunca teve que comer 12, 20 ovos por dia. O mais engraçado é que a gente faz anamnese, né? A gente vem antes, faz a anamnese, pergunta pra pessoa o que é que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Você aplica a anamnese ali, aí a pessoa chega com 3 dias e fala assim, tem outra coisa pra colocar aí, não? Pô, se fosse tão fácil assim, Não, a gente ontem fazer mesmo, substituição... Uma das anamneses que a gente pegou, ela justificou que ela tinha frutose, né? Intolerância à frutose. Intolerância. Aí eu pergunto, qual tipo de bebida e comida que você não abre mão? Suco. Aí eu falei, uai, mas alguma coisa conflitou aqui, não? Vai tomar 2 gotas de limão, água e gratidão. O baracate. Ainda bem que eles procuram a gente pra gente ajustar isso, né? Aí o que mais a gente acha engraçado, né? É essas pessoas. A gente aplica a anamnese, vai lá, faz todo o ajuste, a pessoa vai lá e ainda entra em conflito com a questão do cardápio que você proporciona para ela, que é o cardápio ajustado, aquele cronograma de rotina dela. Ah, não, essa porção de proteína aqui, de carboidrato, pré-treino ou pós-treino, junta pro treino que você vai executar, pro momento que você vai executar, no final de semana aplicado. E aí a pessoa ainda... De acordo com as datas e os horários que os ela horários pôs. a gente Ela faz. pôs todo o horário. Sim. Ela pôs geralmente o que ela come. Você só fez as trocas necessárias, mas tudo dentro do que ela escreveu. E aí passam uns 2, 3 dias, tá errado. Já não tá bom mais. Fala, não tô dando resultado. É porque ela tem que cobrar de alguém. Não tô sentindo diferença. Ela tem que cobrar de alguém. Ela não pode cobrar dela, tem que cobrar de alguém. Justamente. Acontece muito. Vamos O tempo inteiro. Então, aí... E depois dessa parte da dieta, a gente também percebe daquele primeiro assunto que nós falamos, de questão de ficar muito tempo na academia, né? E quantidade e qualidade. Eu percebo muito que foi igual esse atleta que você fala, esse cara que você falou. A maioria peca muito na dieta e quer ficar muito tempo na academia. E acaba que os dois não andam junto. Porque a dieta sempre é o mais importante, né? A dieta que faz toda a mudança corporal. Fisiológica. Então, toda a mágica está na dieta. 70% ali é depositado. E acaba que eles esquecem desse detalhe, né? Não fazem ela direito. Ou quando fazem, sempre diz que é muita comida. O mais interessante é você ouvir sempre, nossa, mas é comida demais. É normal. É e muito aí normal. vem aí ela reduz por conta própria, vem comendo um pouquinho. É onde a gente entende tanto que eles subestimam a caloria, né? Porque o que eles comem no dia a dia, que é o pão de queijo, não sei o que lá, caloria altíssima, mas é o volume pequeno. E quando a gente joga dieta, que é comida limpa, se torna muito volumosa e caloria baixinha. E aí se reclama muito, aí eles por conta própria altamente reduz o que a gente passa. Aí no final de semana, a loucura acontece. É sempre assim, né? O superacho no final de semana, né? E aí vem na academia. Aí a gente vê eles na academia. Segunda-feira a academia tá parecendo, né? Uma trance. Tá parecendo uma trance. Sexta-feira, segunda-feira, 6 horas na Blue Fit loucura. É lindo. Você olha assim, aí eu falo, meu Deus, é uma guerra. Sexta-feira... Todo mundo saiu já, fácil. foi embora, farra. Mas vai dando uma decaída assim, na quinta já tá meia boca, sexta-feira tá um paradão, e assim vai. Mas a gente percebe que aí eles diminuem por conta própria a dieta e aumenta por conta própria o treino. Sim, e normalmente deixa de fazer, né? Deixa de fazer o cardio, ou fala assim, nossa, esse treino tá longo demais. Tá, aí você percebe que o cara nem treinava. Você percebe que a mulher nem treinava. Né? Então o estímulo era muito baixo, né? E achava que fazia alguma coisa, né? Então é onde a gente às vezes entra em conflito aí, tentar entregar um resultado para a pessoa, porque a pessoa realmente não dá um norte, né? A pessoa chega às vezes para você e fala assim, se mostra como se fosse um atleta, né? Exatamente. Quando você vai para a realidade, a pessoa não é nada. Aí tem o cara que se mostra parecendo que não faz nada, quando na realidade já faz muita coisa já. Então a gente às vezes tem que mesurar. Normalmente quando eu pego paciente assim de primeiro,
Às vezes eu só ajusto a dieta mesocalórica. Né? Só ajusta ali, às vezes, a dieta mesocalórica. Se a pessoa não está com percentual de gordura tão alto ou tão baixo, ajusta a dieta mesocalórica. Na próxima avaliação, entrega resultado. Na próxima avaliação, entrega resultado. Por quê? Porque, às vezes, a rotina que ela já fazia já só precisava de um ajuste muito, muito simples. Muito simples. Então, às vezes, aí daí pra frente que a gente começa o quê? A gente começa a extrair mais resultado. Né? A gente começa a ajustar o treino, ajustar ali o cardio, ajustar ali a dieta. Porque depois que você ajusta, aí começa a entrar naquele platô de quanto mais treinado, menos treinável, né? Aí onde começa a vir, aí cada vez que ele volta, se torna mais difícil ele tendo resultado. Cada vez, porque o corpo vai sempre acostumando, né? O corpo sempre se adapta e vai acostumando com aquelas situações. E aí, cada dia vai ficando mais difícil ele ter aqueles resultados. Depois que passa de um ano, então, aí é terrível. Aí já você entender, o cara entender que tem que ter a paciência, que o trem é devagarzinho. Porque já adaptou com tudo. Adaptou com as estratégias de treino, adaptou com a estratégia... É onde entra, né, editor? Corta aí. Aí tem as estratégias. E aqui nós queremos bater um papo também, né? Até quando o cara chega natural. Né? Até onde ele chega natural, até onde ele vai natural. Porque eu sempre digo muito, eu falo, estética é complicado, né? E a primeira pergunta você tem que fazer pro cara, até o que ele quer. Normalmente aquele famoso protocolo, né? Deck dura que o cara quer, né? Escutou o fulano de tal lá da academia falar, não, deck dura vai me salvar. Exatamente, eles depositam uma confiança muito grande, né? Em ergogênico, achando que ergogênico é a salvação. Sem alinhar a base, né? É aquilo que eu falo. Você viu um cara seco, grande, seco, respeita. É difícil. É difícil. Não é fácil, não. Você tá achando que vai? Você tá achando que você vai conseguir? Toma que você vai ver. Toma e não faz. Toma lá e vem. E o mais engraçado... E já deixa o comentário aí já, pra gente ver. E o mais engraçado é a gente chegar na rodinha dos amigos e os gordinhos já viram pra você, não, tomando bomba é fácil. Não, é o que mais tem. Tomando bomba é fácil. Até eu. Ele não vê a dieta, ele Seu não vê treino. você falando não e ele te enchendo o saco porque eu não fui, aquele dia que ele chamou, no meio de semana. Ele não vê nada. Não vê eu treinando todo dia. Não vê pesando a comida. Não vê pesando a comida. As não vê todas aquelas refeições. Não vê eu ter que jogar 5.000 calorias para dentro. Entendeu? Eu tive no final do ano agora, eu subi um atleta, né? Chama Vinícius. Né? Ele mexe com vendas. Ele é bem influente na internet aí. Depois vou estar até marcando ele lá no vídeo lá. Cara, ele é de um nível de organização surpreendente. O que ele faz no dia deles, você fala assim, cara, como é que o cara consegue? O cara acorda 5 horas da manhã, religiosamente, vai lá, lê Bíblia, vai lá, faz toda a questão dele como é que chama? Aquela devocional. Aí depois faz o cardio dele, faz as refeições deles todinho, vai treinar, depois volta pra academia mais tarde, vai fazer outro cardio de novo. Então, assim, o cara religiosamente segue, assim, uma rotina. Não é à toa que o cara teve resultado. Aí os amigos dele tudo olha pra ele, vem me procurar, fala assim, não, quero ficar igual o Vinícius. Faz 80, faz 50% do que ele faz. Aí é onde eu faço a pergunta. Você acompanhou a rotina dele? Nem que seja no Instagram. Você acompanhou a rotina do cara? Você percebeu a rotina do cara? Você é capaz? Você está disposto a fazer isso? É porque ninguém quer pagar. Justamente. Eles querem ir lá e você passar uma fórmula mágica. Eles acham que você vai passar a fórmula mágica. E acham que o ergogênico é a fórmula mágica. Né? Igual assim, porque se a pessoa almeja um físico e se Deus lá em cima não pôs a mão na cabeça dela e falou, meu filho, você vai descer para ter a genética dos deuses. Você não vai ter. Não vai ter. Não. É igual assim, né? Você vai ser um mesomorfo que você vai comer e vai assim, sua testa vai bater 1.200, normal, sem problema. Então, assim, se você não é esse cara que Deus tocou na sua cabeça, infelizmente, eu falo, se o cara quiser um corpo flat de praia, ele consegue. Consegue.
ficar um pouco seco, Mantendo uma vida comum, né? Sim. Sem volume. Se né? ajustando um corpo ali adequadamente. que ele treina, saudável, com percentual baixo, dieta e treino, ele consegue. Agora, se ele almeja estética, volume, Aqui na mesa a gente tem dois exemplos, né? E o ectomorfo e o Samir, totalmente o oposto, né? Então a gente vê dois físicos, né? Totalmente diferentes, né? Às vezes eu tô no mesmo peso que o Samir, sou um pouco mais alto. Às vezes ele está no peso mais próximo que eu, mas só que mesmo assim são dois corpos totalmente diferentes, são dois protocolos totalmente diferentes, né? São duas individualidades ali, então assim a gente não tem como mesurar, né? Às vezes a pessoa olha e quer pegar a gente de exemplo, não, mas se eu ficar do jeito que você tá aí, tá bom. Cara, é difícil, não é fácil, não é fácil. A gente tá falando aqui, eu comecei a treinar, tinha 16 anos de idade, né? O Samir aí, mais antigo que eu ainda, né? Deve treinar há quanto tempo, Samir? 22. 22 anos de treino Não, aí. você era lá na academia, ué. O Samir, eu era estagiário, o Samir... Eu tava lá treinando. O Samir tava treinando ainda, né? Então a gente conhece há muito tempo. Falava, pô, Felipe, manda os caras comprar peso. Era o maior da academia. Não Era o dá, maior da velho. academia. E natural. Natural naquela época, era o maior, né? Então, individualidade ali, né? Totalmente diferente, né? Eu emagreci 84 quilos naquela época. Assim, eu acho muito engraçado, porque quando eu tinha uma rotina de atleta... Quilos? Aí, Eu, Era. 84. Né? Hoje, aí eu 104. Aí eu parava e falei, vou deixar esse cara me ajudar? Só pra ele ficar feliz. Será que esse cara pode me ajudar? Esse magrelo? Pô, não sei não, hein? Ai. Tem que trazer o João Paulo depois aqui, hein? João Paulo também é da mesma época. João Paulo, Flávia. Tem uma galerinha boa daquela época ali. O Japa treinava lá também. O Japa de lá. Trazer o Japa aqui também pra cá. O Japa já foi meu badeco também, já. Tem muita história. Ali teve muita história, isso é muita gente. Então, assim, é complicado. É o que eu falo. Tem que ter os pilares, né? Você tem que ter uma medicação, você tem que ter uma dieta, você tem que ter um treino, você tem que ter um descanso, né? Você tem que ter todos os pilares. Se o cara almeja uma estética, é diferente. E também não tem que inventar. Ele não tem que chegar lá e falar, eu quero ter um corpo top, eu quero ter um volume muscular. Em 2, 3 meses. Não. E ainda quero fazer jiu-jitsu, eu quero fazer natação, eu quero fazer pedal no final de semana. Eu falei, não é assim, irmão. Você tem que abdicar e você tem que ver o que você quer. Decide primeiro o que você quer, qual linha que você quer seguir. Você quer seguir no pedal, você quer seguir... Hoje eu tô tendo esse conflito com o Said. Sim. Eu tive que sentar com ele, que ele tá perdido. Ele ainda não decidiu ainda. Ele não sabe se ele quer competir como vegano, ele não sabe se ele quer competir de jiu-jitsu, ele não vegano, sabe... não, natural. É natural. Então, ele não sabe ainda. Eu falei, então, primeira coisa, você tem que decidir o que você quer. Agora ele quer Muay Thai também, jiu-jitsu, Muay Thai e musculação. Porque não anda junto. O gasto é alto. O gasto é alto e você não dá conta. Não dá conta. Você não vai fazer nenhum dos três bem. Não vai fazer. Então, não vai fazer nenhum dos três bem. Totalmente diferente. A gente temos que entender por quê. Porque se eu faço um jiu-jitsu e eu quero competir, eu tenho que ter na musculação vai ser uma preparação. Eu vou fazer um trabalho de força para complementar o treino, né, técnico e de rola. Se realmente ele busca o alto rendimento para aquele determinado esporte ali, aí ele realmente vai ter que viver para aquele ali. Esquece a musculação. Às vezes as lutas ali vai uma complementar a outra. A musculação... Mobilidade, flexibilidade, tudo. A musculação entra bem, só que específica. Para o alto rendimento. Não adianta. O alto rendimento da luta. Não adianta o cara ficar perdido. E não tem como ele falar assim, eu vou colocar o cardio do Muay Thai para ser o cardio da musculação. Não faz isso. Então, assim... Não faz isso comigo. Eu vejo muito essa situação, né? E as pessoas, até que você explica isso para elas, porque elas têm que entender isso, é complicado. Igual, tinha uma aluna, tá com shape bom, aí fica inventando. Aí agora ela comprou todos os aparatos e começou a fazer bike. Já tive, No primeiro dia, ela já foi lá em Abadia. 3 horas, ela falou que ia ser 1 hora. Já andou 3 horas. 3 horas. Metabolismo acelerado. Fez um treino de manhã de musculação, parte superior, e à noite andou 3 horas de bike. Eu tenho uma paciente então, que a gente concilia o cardio dela,
né? E o momento, a gente faz uma divisão, mescla a divisão dela de treino de inferior com superior durante a semana. E no final de semana ela faz um cardio um pouco mais longo, né? No sábado ali, é só a bike dela só, né? Aí ela faz também trilha, né? Trilha também. E aí, suplementando. Suplementa, Passou. Ixi, super bem. Passou de 40 minutos, começa a jogar um carbozinho. Suplementa super e bem. faz, né? Tudo ajustado, porque não dá. O cara querer inventar, querer fazer, abraçar o mundo, fazer tudo, não tem condição. Isso é as pessoas chegam no consultório, é muito engraçado. As pessoas chegam no consultório, parece que eles chegam meio perdidos. Parece que eles resolveu assim a ser fitness, né? Aí eles assistiu tudo, viu tudo. Ixi, quando a gente pega esses é difícil. Aí eles viu tudo a respeito, né? Aí já chega lá assim um turbilhão de perguntas. E o melhor é que a gente ainda tem que ser bom ao ponto de não perder aquele encantamento. Porque aquilo é um encantamento. Se você não fechar com ele todos os pacotes que você tem que fechar naquele momento, se ele sair da sua sala, ele desiste. Ele não vai ser fit mais. Se você não aproveitar aquela oportunidade e explicar bem para ele, detalhar um planejamento com ele e pegar esse encantamento, você ainda pode perder o cara. É complicado. Ele passou a noite inteira, ele nem dormiu de ansiedade. Ele viu tudo, ele assistiu tudo, ele pensou em tudo. Ele chegou lá com um turbilhão de perguntas. Tudo que ele quer fazer. Ele quer fazer uma bike, ele quer fazer uma esteira, ele quer fazer uma musculação, ele quer ter isso, ele quer ter um corpo massa. Porque é isso, ele já pensou até na viagem que ele quer ir com esse corpo. Aí você ter que explicar para ele, você não poder perder esse encantamento e ter que amaciar ele, explicar. O cara tá com 30% de gordura, ele não tá legal, ele tá sedentário, ele nunca fez uma atividade. Normalmente tem uns que chegam assim, né? Falam, eu acho que eu tô com 15. Aí você vai lá avaliar o cara, 26, 30, né? Por cento de percentual de gordura. Assim, normalmente eu sempre falo para a pessoa tentar chegar o mais sincero possível no consultório. Se chegar mais sincero possível, falando a verdade, aí você pergunta e fala assim... muito mais fácil pra gente ajudar. O que você come? Ah, não sei não. Não sei o que eu como, não. O cara come todo dia e não sabe o que ele come. O cara... Não, como é que é o seu treino? Ah, não, faça assim, assim, assim. Às vezes nem faz. Não, e a maioria deles, e se for gordinho, a maioria deles... Não, eu como um pouquinho disso, aqui. Ó. É pouquinho. Não como muito. Não como. Mas se você conhecer ele, e se você estiver junto com ele... Nossa, o cara parece uma draga. Ele come pouquinho. Foi preso. Na outra vida tá preso. Mas o pouquinho é o tempo todo. É o tempo todo. Realmente ele come um pouquinho, mas é o tempo todo o pouquinho dele. É impressionante. Mas na hora que ele vai te contar, fala, não, eu vou... Cara, eu ponho um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pedaço de carne e salada. Muita salada. Muita salada. Rapaz, você vai ver o prato do cara... Você acompanha o cara, você vai com ele as 2 vezes almoçar com ele. Gente. Na verdade, porque eles vão muito ao extremo, né? Ou eles reduzem muito, ou eles comem muito. Porque, né? Ou é 8 ou 80, né? Ou é só o frango e a salada, ou é o prato cheio. Né? De prato, muita comida. Mas assim, não é comida limpa, né? É fritura, muita coisa. E uma coisa que eles não conseguem, resetar. Eles não conseguem. Se o cara errar na dieta na quarta-feira, parece que dá uma depressão nele, que ele erra até domingo. Não dá conta de voltar, né? Porque eles acham que só vai funcionar se ele começar na segunda. Eu falo, não, meu parceiro, você errou uma refeição, volta para a próxima. Reseta, é igual um computador, reseta o computador, reinicia e vai embora. As pessoas às vezes acham que... acho que todo cara que tem resultado, ele é perfeito, né? Ou senão ele acha que ele tá ancorado ali com recurso. Cara, se soubesse o poder que a dieta tem, às vezes ele aplicava até aquela refeição de erro ali, a gente consegue ajustar, às vezes colocar ali um doce de leite pós-treino, às vezes a gente conseguir complementar ali, colocar uma paçoca pós-treino, colocar ali um bolinho pós-treino, né? Para aquela pessoa que realmente ali a gente vê que dá para encaixar. A pessoa teve uma resposta interessante, teve uma evolução interessante, a gente consegue aplicar aquilo ali. Para a pessoa, às vezes, evitar de estar errando dessa forma. O que mais acontece que a gente vê é realmente a pessoa erra uma refeição, aí, já erra o dia todinho, aí vai começar só no outro dia. Aí depois volta errando tudo de novo.
Aí, ou senão, o que acontece? A gente facilita o máximo a vida da pessoa, o máximo a dieta, a pessoa enjoa, aí começa a comer errado. Começa a colocar uma refeição em outro horário, começa a ir bagunçando, a gente desenha a rotina, a pessoa vai lá e bagunça todo dia. Não, aí chega no consultório, não, eu tô comendo tal refeição agora, desse horário, eu tô fazendo esse horário. Aí ele acha que a gente não analisou toda a anamnese para a gente encaixar aquilo ali, para realmente ela conseguir ter aquela aderência, né? Aí onde começa a bagunçar tudo. O ser humano, ele me surpreende todos os dias. Todos os dias que tem uma consulta, o ser humano me surpreende. Então, hoje o assunto seria praticamente isso, um assunto bacana, um assunto que a gente precisa falar, porque é uma situação rotineira que nós vivemos, né, do lado de cá do consultório, mas que as pessoas talvez não entendam, né? Talvez as pessoas, eu entendi que esse assunto seria um assunto interessante de né, se espalhar, para a pessoa entender que é fato comum, né? E talvez eles percebendo que é um fato comum, eles começam a fazer, mudar, né? Buscar orientação, né? Buscar essa orientação e talvez errar menos, né? O que a gente mais, assim, Talvez fazer a virada de chave com mais sucesso. Eu tenho muito, assim... Eu sempre, quando eu fui competir a primeira vez aqui em Goiânia, a gente não tinha muita orientação, né? A gente está falando de 2017, né? Então, assim, eu fui buscar lá fora, né? Consultoria e tudo. E, assim, às vezes eu acho interessante a pessoa querer gastar R$600 numa proteína, né? R$300 num termogênico, aí vai lá e compra um pré-treino, gasta mais 400. Não tem problema. Mas aquilo lá tá dando resultado? Não vai dar, porque a rotina tá toda bagunçada, tá toda desajustada. Aí chega no consultório... Não, e na verdade, o acha melhor... caro. Não, na verdade é o melhor. Ele compra esses 3 suplementos e ainda usa errado. Ainda usa totalmente errado. Porque a rotina tá toda bagunçada. Tá toda errada. Entendeu? Usa tudo na hora errada, do jeito errado. Mas eles compram muito por quê? Porque vê muito no Instagram e quando vai na loja de suplemento, o vendedor, ele quer vender. Vendedor que ele quer vender. Normalmente, o que a gente mais aplica, né? Assim, o que eu mais aplico é nutracêutico. É fitoterápico. Né? Um ômega 3, uma vitamina, um fitoterápico ele que vai ajustar, que vai potencializar o resultado dele, né? Em vez de proteína, às vezes eu coloco numa refeição esporádica ali ou pós-treino. É muito difícil. Ou para complementar, às vezes, uma refeição ali, para colocar a mesma meta de colocar proteína ali, do dia. Isso, para colocar ali numa refeição ali que seja mais fácil, seja mais da rotina dele ali, conseguir ajustar, bater uma proteína ali e complementar a quantidade de proteína. Mas o que a gente mais vê é a pessoa... O povo não trabalha, às vezes não tem oportunidade de parar e lanchar a proteína. Ajuda muito, é rápido. Ajuda. Isso é excelente. Proteína é muito flexível. Mas o que eu quero pontuar é essa questão. A pessoa, às vezes, procura o quê? A gente, chegando nessa parte final aqui, procura o quê? Procura somente suplementar e, às vezes, não buscar a orientação de um profissional. Né? Deixar o profissional de lado. Que, às vezes, só o ajuste de treino e dieta, a gente vai conseguir ter mais resultado do que com suplementação. Comprou o meião, a caneleira, a bermuda, a camisa, a bola. Tudo. Comprou o aparato todo, mas não sabe jogar bola. Não sabe jogar bola. Que não adiantou nada. Jogar bola. Em vez dele não comprar nada e fazer a escolinha... Gastar a escolinha pro cara ensinar ele, não. Ele comprou tudo e não sabe jogar bola. O suplemento, ele entra como um complemento, né? Ele não é o principal. Não, e assim... Não é que é errado, mas ele complementa a base. Inicialmente, o cara não tem nem que tomar suplemento pra gente, porque nós podemos dizer não tem necessidade. Inicialmente, você não tem nem que tomar suplemento. Multivitamínico, ômega, o primeiro fato que você tem que fazer é quantificar a dieta. Você não precisa nem mudar o que ele come. É uma primeira fase que todo mundo prega. Se você não é atleta, a primeira coisa que eu faço, você tem que fazer é quantificar o que o cara já come. Só de você quantificar o que o cara já come, ele já tem uma mudança corporal. Total. Ele já tem aqui a gente chama bater os macros dele ali. Tem pessoas que só de limpar, né? Você não precisa nem só de limpar. Justamente. Só de parar aquele processo inflamatório que ele tá, e ele parar de reter líquido,
ele já tem uma mudança Fenomenal. e ele já baixa peso, assim. Outra coisa que é muito difícil, né? É a questão do consumo de água. Você convenceu a pessoa que ela necessita Se hidratar. bater. Nossa, é muito difícil. Se hidratar. Tem gente que é no tato, no feeling. Eu tenho muito essa feeling por questão de lidar com muito atleta. Então, assim, na hora que você vai pensar ali a pessoa, você já sabe se ela está se hidratando ou não. A pele mais grossa ou a pele. Ou é uma individualidade biológica da pessoa, né, que a pessoa retém mais, ou às vezes se for mulher, tá ali às vezes próximo do período, ou tá após o período ali, então tem aquela convergência ali também dessa retenção fisiológica que a mulher tem, mas normalmente o que a gente mais vê é um déficit de água mesmo. As pessoas não conseguem bater a quantidade de água. É outra coisa que eles subestimam, eles falam, eu bebo muita água. Não, você tá colocando a garrafinha, quantificando. Não, mas eu bebo muita água. Vai vendo, bebe Muita muito. água. Não vai, Não, vai eu um bebo, litro eu de bebo água 4 por garrafas dia. dessa daí. Não bebe. Tá. Nossa, não bebe. na hora que você fala para quantificar, fala, você tá louco, eu não dei conta. Não, Tem gente que fala, eu tô fazendo vômito. não, Não, é no início. Não é dá início. conta. Obrigado. Eu acho que é isso. Eu acho que o assunto foi bacana hoje. Pontuamos muita coisa interessante. Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que a gente falou muito aqui o que as pessoas precisam de ouvir, né? Que é praticamente o que nós ouvimos do lado de cá da cadeira do consultório. Então, as pessoas precisam pegar isso como uma ideia de que não é espelhar em alguém, não é querer o shape de alguém, é ir lá preparado para mudar a sua rotina. A melhor ideia que existe é você ir lá para mudar a sua rotina. É aquela história, né? Seja você sua própria inspiração. E isso, Então, não é almejar o shape dos outros, não é almejar... ir lá para mudar o estilo. Ultimamente eu tô almejando meu shape de quando eu competia. Certo, você tá sendo sua própria inspiração. As pessoas chegam em mim e falam assim, não, Felipe, você tá bem? Rapaz, não viu bem ainda não. E a luta é diária, né? Porque a gente procurou uma profissão meio que não ajuda nós mesmos, né? Que começa a ser demais, para tarde demais. Dorme pouco. O dia todo em pé e gastando gás calor lá em cima. Tenso. Não é fácil. Ter uma vida e uma rotina de personal não é fácil. A pedalada. E, na verdade, se parar para analisar, né? Praticamente todos os profissionais da saúde que cuidam dos outros têm essa dificuldade, né? Só que vocês, ainda que tá aqui nessa área aqui de nutrição e personal, ainda conseguem bater firme e seguir uma rotina de dieta. Pelo menos a grande maioria. Eu acho que, assim, a gente que já tá nesse meio e tá aplicando, às vezes, uma rotina ali de atendimento, de aula, de tudo, às vezes a gente consegue conciliar mais porque a gente tem que já adequar já, né? A gente tem que fazer o que a gente faz no consultório, né? Realmente aderir à rotina mesmo, aderir à dieta, colocar realmente a dieta ali. Por isso que a gente faz sempre o básico, né? A gente faz sempre o básico e o básico que funciona. O básico funciona. É aquela coisa, a gente nutricionista consegue comer 3, 4 refeições iguais. Prescreve, pra você ver se ele consegue. Não dá conta. Não dá conta. Come arroz e feijão todo dia, desde quando nasceu. Mas vai lá, prescreve arroz e feijão todo dia. Não dá conta. Põe 4 refeições assim. Nossa, não dá conta, morre. A gente acha ótimo. Porque assim, né? Justamente pela facilidade. Pela facilidade. Porque eles ainda ficam bravos de eu explicar isso. E assim, eu explico para eles. Café da manhã, almoço e janta é comercial. Foi o comércio que inventou isso para ganhar o dinheiro. Então, eles estipulou esse horário e foi se adequando em cima disso, mas não quer dizer que isso é a verdade absoluta. É o comércio que inventou. Justamente. É igual Páscoa, que não tem nada a ver com ovo, é igual isso, que não tem nada a ver com aquilo, que o comércio inventou. Então, ele inventou para fazer essa situação, mas não existe isso. O seu corpo não sabe disso. O seu corpo tem que fazer refeições. É muito difícil eu prescrever, exemplo, vamos colocar lá uma vivência de atleta aqui. Né? Para um atleta, quando está em booking, né? Quando está em off. 6 refeições. E assim, às vezes colocar, vamos lá, refeição do café da manhã, exemplo, um cereal. Né? O cereal ali que tem uma quantidade de macro interessante, né? A base de milho ali, açúcar interessante ali, a gente não prescreve no café da manhã, só se o cara treinar antes do café da manhã. A gente não prescreve o cereal. Às vezes a gente coloca o cereal lá 6 horas da tarde, né? Porque aquele nutriente ali vai conseguir repor a quantidade calórica que aquele indivíduo precisa. Naquele momento. Então, essa coisa, essa coisa de falar dos horários, isso é coisa que... Por exemplo... Criado. A mania de comer ovo de manhã.
Se a gente pôr na ponta da caneta, o ovo tem que ser à noite. À noite. Ele teria que ser à noite, que é uma proteína lenta. Mas a padaria inventou que ele tem que ser de manhã. O americano, tanto que né? o dia que a gente coloca frango pela manhã, o povo assusta. Não come isso daqui não desce. Não desce. Mas o pão de queijo... O pão de queijo. E a pizza fria na geladeira? A pizza é a melhor. A pizza fria na geladeira? Não, e tem gente que come coxinha frita pela manhã, né? Vocês não sabem. Aí vai falar é cada um que eu ouço, mas tudo bem, tá certo. Então, assim, é para as pessoas verem essa situação, né? Parar de querer almejar o shape dos outros. E puxando o que nós estávamos falando, eu acho interessante porque... eu acho que o profissional, o nutricionista, o nutricionista que não faz dieta e um personal que não treina, eu acho que tá errado. Pelo amor de Deus. Né? É igual o médico que... Chegar no dentista, o dentista com os dentes pretos. Não. Chegar por exemplo, no cardiologista, o cardiologista fumando um derby. Você não tem uma prática de musculação, você não treina. Aí, então, como que você prescreve um treino pro seu aluno? Para mim não serve de base. Por que você tem? Não, então, mas eu tenho mestrado. Não, mas aí pensa. Então, o doutor lá apostou, mas ele nunca operou. Não, eu tenho mestrado. É a mesma coisa do doutor que vai falar assim, não, vou fazer uma cirurgia cardíaca. E ele nunca fez cirurgia? Não, nunca fez. Então, ele nunca fez a cirurgia, mas ele estudou. Ele estudou para fazer a cirurgia. Ele sabe teoricamente. Você vai sabe. Lá ser o primeiro dele? É lógico que a gente vai ser. Né? Pra gente morrer. Então, é muito irônico, né? Mas tem profissões que as pessoas, né, olham com outros olhos e aqui fala, pô, por que o cara... Aí os caras terminou, já sai da faculdade correndo, já passa no CREF, pega a sua carteira, vai na primeira academia e compra a camisa de personal. Já joga ela aqui e ele já é autoridade. Se você falar, esse exercício aí tá errado, acabou a vida, irmão. O cara, se ele não te chamar pra porrada, dá ruim. Sim, ele não fez um pós de biomecânica que seria o básico. Aí você fala assim, e também não treina. Aí ele não treina, ele não tem uma especificação daquela execução. Aí você fala, mas por que seu aluno tem que te procurar? Por que seu aluno tem que te pagar o que você pede? É aquela coisa, o cara prescreve lá um método lá, concêntrico e excêntrico. Ele não sabe nem o que é, como é sentir uma fase concêntrica e excêntrica. Ele sabe que tem um time, né? Uhum. Mas e aí? Sabe como é que é? Sabe como é que é o feeling? Sabe como é que é a execução? Vai funcionar em todos os músculos? Vai dar certo como em todo o grupo muscular? Todo exercício? É esse o problema. Tem uns que você sabe que não é para aquilo ali, porque você já fez, não é. Então, por isso que existem vários métodos. Então, você tem que aplicar o método, você tem que ver o que é o método, você tem que sentir o método. Não é só você passar lá, não, pode ir que dá certo, porque você leu que é assim. É o que mais tem. Então, assim, inclusive, um dos próximos podcasts, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos meter a bucha aqui sem piedade. Nós vamos falar, porque eu gosto da polêmica, né? Tem que ser. Nós também tem que trazer a realidade, mas tem que trazer a realidade, não é para abrir o olho da gente que é profissional. É para abrir o olho do nosso paciente, do nosso cliente, entendeu? Do nosso possível cliente no futuro. Exatamente, porque a gente, na hora que você para na sala de musculação, assim, você vê os caras passando uns exercícios e fala, mas gente, pra que isso? Por que isso? 6 horas da tarde, academia cheia. Você olha lá. Pra que isso? Porra, o cara foi no crossover, pôs 2 polias lá embaixo, pôs a pessoa pra segurar e mandou ela fazer um agachamento. O que é isso, meu parceiro? Ele ocupou um crossover todinho pra segurar aqui. Fazer aquele contrapeso de agachamento? E pra que serve o contrapeso? Ele é pra idoso. Não, nem pra idoso. Se a gravidade tá vindo aqui e ele tá te puxando, você tá travando o lombar. Você tá recrutando mais seu lombar do que o agachamento. O agachamento é o peso do corpo. A puxada tá fazendo você travar o seu lombar. Pra que tá passando isso pro cara, meu parceiro? O movimento de agachamento. Aí, só que aí... Puxa, né? Puxa. Isso. Então, para ele não ir para frente, ele tem que travar o lombar. Isso. Agora, para subir e descer, é a gravidade. Então, é o peso do corpo dele. Mas normalmente a gente passa para idoso, porque o contrapeso ele vai para baixo, né? A gente passa para idoso para forçar o quê? Não a concêntrica, mas a excêntrica, o levantar do idoso.
Aí tá lá uma pessoa de 20 e poucos anos fazendo isso lá 6 horas da tarde, pegando o crossover, utilizando o crossover. Aí mata todo mundo. Mas pra Aí que o povo, os outros que tá esperando de raiva e o aluno. E o hack lá, O hack O tem a trem lá. função. que Livre. esse cara tá passando esse trem pra ela? Não, mas ele viu no Instagram. É. Foi massa. Ele viu massa no Instagram. Mas é isso. Então é isso. Quero te agradecer, Felipe. A Tamo sua junto. participação. Tamo junto sempre. Tá? Foi muito bom. Que venham os Agradecer, próximos. agradecer você, Lívia, novamente, Obrigada. por fazer essa parceria comigo sempre. Obrigada. Tá? Estamos aí. Quem gostou, comenta e curte. Estamos no YouTube. Participa lá, faz parte, passa a seguir lá, que vai ter sempre um podcast. Obrigado.